Você já acordou se sentindo tão cansado que nem sabia como iria enfrentar o dia? Talvez o corpo estivesse de pé, mas a alma continuava deitada, sem forças, sem ânimo, sem vontade de seguir. É um peso que não se explica apenas com a palavra cansaço. É um esgotamento que vai além do físico, que toca o emocional e o espiritual. Você olha para os compromissos, para as contas, para as responsabilidades, e tudo parece grande demais, enquanto suas forças parecem pequenas demais. É como se o mundo inteiro exigisse de você algo que você não tem para oferecer. Sei que esse sentimento é mais comum do que muitos imaginam. Às vezes, é fácil olhar para a vida dos outros e pensar que só você está nesse lugar de fraqueza. Mas a verdade é que até os mais fortes, até os mais determinados, têm dias em que sentem que não vão aguentar. A Bíblia nos mostra isso com clareza. O profeta Elias, depois de grandes vitórias, chegou a pedir para Deus tirar a sua vida, porque não tinha mais forças para continuar. Davi, tantas vezes, clamou a Deus em lágrimas, confessando que estava cansado até de gemer. Até Jesus, no Getsêmani, disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Isso significa que se você está passando por esse peso, não é porque você é fraco demais, é porque você é humano. E é exatamente aí que entra a oração da manhã. Porque a oração não é apenas um ritual ou uma obrigação, mas um encontro real com aquele que nos renova. Quando você começa o dia se derramando diante de Deus, você está entregando a Ele não só os seus pedidos, mas também o seu cansaço, a sua exaustão, a sua incapacidade de continuar sozinho. É como colocar sobre Ele a mochila pesada que você tem carregado, sabendo que Ele é o único que pode sustentar esse peso. Jesus disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa é uma promessa viva, que não expira com o tempo. O alívio que você procura não está em mais horas de sono, nem em tentar fingir que está tudo bem, mas em se aproximar de quem pode trocar o peso por descanso verdadeiro. E quando você se coloca em oração, algo invisível começa a acontecer. A paz que excede todo o entendimento começa a tomar conta do seu coração. Eu sei que pode ser difícil acreditar nisso quando a alma está esmagada pelo cansaço. Mas é justamente por isso que você precisa permanecer comigo até o fim desta oração. Porque cada palavra que você vai ouvir não é apenas um discurso bonito. É uma semente de renovo sendo plantada dentro de você. É o sopro de vida do Espírito Santo te lembrando que você não está sozinho, que suas forças podem acabar, mas as dele são inesgotáveis. Então, enquanto você me ouve agora, permita-se respirar fundo e abrir espaço no coração. Talvez você esteja tentando segurar tudo sozinho, mas hoje é o dia de entregar. Hoje é o dia de reconhecer que você não precisa ser forte o tempo todo, porque existe um Deus que promete renovar as forças daqueles que esperam nele. Como está escrito em Isaías 40:31, "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." E é essa promessa que vai guiar o que vem a seguir. Às vezes, o dia começa e a sensação é de que as forças já acabaram antes mesmo de sair da cama. O corpo se move, mas a alma continua paralisada. Você olha para a rotina que o espera, para os compromissos, para as cobranças, e no fundo gostaria apenas de permanecer deitado, tentando fugir daquilo que parece ser um fardo pesado demais. É como se cada detalhe da vida se transformasse em uma montanha intransponível. E o mais difícil de tudo não é o peso em si, mas a sensação de carregar tudo sozinho. Talvez seja exatamente isso que você sente agora. Como se ninguém ao redor percebesse o quanto está sendo difícil, o quanto o seu coração clama por descanso. E não é só você. Homens e mulheres de fé que admiramos até hoje também passaram por esse tipo de esgotamento.
O profeta Elias, depois de vencer batalhas espirituais, se viu correndo para o deserto, pedindo a Deus para tirar a sua vida, porque já não tinha forças para continuar. E imagine isso, um homem usado por Deus, que havia experimentado milagres, mas que também se sentiu tão cansado e vazio a ponto de querer desistir. Essa é a prova de que sentir-se sem forças não é sinal de fraqueza espiritual, mas sim de humanidade. Todos nós, em algum momento, enfrentamos dias em que o fardo parece maior do que a nossa capacidade. E é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de algo essencial. Deus não ignora o nosso cansaço. Ele não olha para nós, esperando que sejamos máquinas, nem exige que mantenhamos uma aparência de força quando por dentro estamos quebrados. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais nos dias em que a alma está abatida. O Salmo 34:18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa é uma promessa que ecoa na vida de quem hoje acorda exausto, sentindo que não vai conseguir dar conta do dia. O mais incrível é perceber que a oração da manhã é justamente o ponto de virada. Quando a primeira coisa que você faz ao acordar é entregar o seu peso a Deus, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que não consigo sozinho. Preciso que o Senhor me sustente. É nesse ato de humildade, nesse momento de rendição, que a presença dele começa a encher os espaços vazios. É como se o coração cansado fosse sendo lavado pela paz que excede todo o entendimento. Essa paz não apaga os problemas, mas coloca em você uma nova força para enfrentá-los. Quantas vezes você já tentou vencer o seu cansaço apenas dormindo mais, se distraindo ou fugindo da realidade? E, no entanto, quando o dia seguinte chegou, a sensação era a mesma. Isso porque o que realmente precisamos não é apenas descanso físico, mas renovo espiritual. Só Deus pode oferecer esse tipo de descanso. Jesus declarou em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note que ele não disse que talvez nos aliviará. Ele afirmou com autoridade, eu vos aliviarei. Isso significa que cada vez que você se aproxima dele em oração, há um alívio garantido, um descanso real, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Agora, pare por um instante e pense, quantas vezes você já tentou segurar tudo sozinho? Quantas vezes disse a si mesmo que precisava ser forte para não decepcionar ninguém, e no fim se viu esgotado, sem energia, sem alegria? Talvez você esteja ouvindo isso agora, exatamente porque Deus quer te dizer que você não precisa mais fingir. Ele não espera de você um semblante perfeito, ele espera sinceridade. Ele quer que você entregue nas mãos dele aquilo que tem te sufocado. E a oração da manhã é a oportunidade perfeita para esse encontro. Um espaço onde você pode se derramar sem reservas, onde pode chorar, confessar, pedir ajuda, sabendo que ele escuta cada detalhe. Imagine-se agora diante de Deus, logo ao amanhecer. O sol nasce lá fora, mas dentro de você parece tudo escuro. Então você se abre dizendo, Senhor, eu não tenho forças, mas eu confio em Ti. Nesse instante, algo começa a mudar. Não é uma mágica, não é um clique instantâneo, mas é a presença de Deus enchendo o seu interior. Você começa a perceber que não está sozinho, que o fardo não precisa mais ser carregado apenas pelos seus ombros. E esse simples gesto de confiar abre as portas para um dia diferente. Se você está vivendo exatamente esse momento de cansaço, eu quero que você use essa oportunidade agora. Não guarde o peso só para si. Coloque-o diante de Deus, entregue-o pela fé e permita que ele seja a sua força. Enquanto você ouve estas palavras, faça disso uma oração silenciosa no seu coração. Diga, Senhor, eu entrego o meu cansaço em Tuas mãos.
Permita que isso se torne mais do que uma frase, que seja uma chave espiritual liberada sobre a sua vida. E se essa mensagem já está tocando profundamente o seu coração, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários uma palavra simples, mas poderosa. Senhor, eu entrego. Se não é apenas um gesto simbólico, mas uma declaração profética de que a partir de hoje você não vai carregar sozinho. Declare isso em fé e permita que essa verdade se enraize dentro de você. Você já percebeu como o cansaço não se manifesta apenas no corpo, mas também na mente e no coração? Há pessoas que até conseguem dormir bem, mas ainda assim acordam esgotadas, como se o peso da vida fosse maior que a própria capacidade de suportar. É um cansaço que não se resolve com algumas horas de descanso físico, porque ele nasce dentro da alma. É a soma de preocupações, frustrações e feridas que ainda não cicatrizaram. É acordar e lembrar das contas que ainda não foram pagas, dos conflitos que permanecem sem solução, das responsabilidades que parecem nunca acabar. Esse tipo de cansaço vai minando a esperança, corroendo a alegria e roubando a paz de dentro do coração. E talvez seja exatamente assim que você se sinta agora. Você olha ao redor e tudo parece girar rápido demais, como se a vida tivesse apertado o ritmo e você não conseguisse acompanhar. E esse descompasso traz consigo uma sensação de derrota, de que você está sempre atrasado, sempre falhando, sempre devendo algo a alguém. Isso machuca mais do que o corpo cansado, porque mexe diretamente com a sua identidade, com o jeito que você se enxerga. E quando a alma está cansada, até coisas simples parecem impossíveis. O que antes era prazeroso, agora se torna obrigação. O que antes era motivo de alegria, agora parece distante demais para alcançar. Mas eu quero que você entenda algo profundo. Deus não se afasta do seu esgotamento. Ele se aproxima. Ele não olha para o seu cansaço com julgamento, mas com compaixão. Ele conhece a sua estrutura, sabe que você é pó, sabe que os seus limites são reais. E ainda assim, ele se apresenta como fonte inesgotável de forças. Isaías 40:29 declara: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isso significa que a própria área onde você se sente mais fraco pode se tornar o lugar onde a força de Deus mais se manifesta. Pense comigo. O apóstolo Paulo, em meio a tantas lutas, confessou que tinha um espinho na carne que o deixava abatido. Ele pediu a Deus que tirasse aquele peso, mas a resposta foi diferente da que ele esperava. Deus disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Isso nos mostra que o cansaço, quando entregue nas mãos de Deus, pode se transformar em cenário de milagre. Não porque o problema desaparece de repente, mas porque a presença dele sustenta e fortalece onde antes havia apenas fraqueza. Agora, imagine como seria começar todos os dias lembrando dessa promessa. Não acordar apenas para enfrentar as lutas, mas acordar sabendo que o Deus que fortalece está com você. Esse é o poder da oração da manhã. Ela não muda apenas a forma como você fala com Deus, mas muda a forma como você enxerga o próprio dia. Quando você se levanta e diz: Senhor, eu não tenho forças, mas eu confio no teu vigor sobre a minha vida, você está ativando uma realidade espiritual que vai além da lógica. Você está declarando que a sua dependência está nele, e isso muda tudo. É como se a oração da manhã fosse uma troca invisível. Você entrega o seu peso e Deus coloca sobre você o descanso. Você entrega a sua ansiedade e Ele derrama paz. Você entrega o seu vazio e Ele preenche com esperança. Essa troca não acontece de forma mágica, mas real, porque é sustentada pela promessa da palavra. A cada vez que você faz isso,
Algo dentro de você é fortalecido. E mesmo que as circunstâncias ainda sejam difíceis, você passa a caminhar com uma coragem que não vinha de você mesmo. E talvez esse seja o ponto que você precisa ouvir hoje. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa carregar o fardo de aparentar que está bem quando, na verdade, está exausto. Deus não pede máscaras de você. Ele pede entrega. Ele não exige perfeição. Ele oferece graça. E é essa graça que te sustenta quando suas próprias forças acabam. É essa graça que faz você levantar de novo, mesmo depois de tantas quedas. É essa graça que te mantém de pé quando tudo ao redor tenta te empurrar para baixo. Por isso, se essa mensagem já começou a gerar um suspiro de alívio dentro do seu coração, declare em fé nos comentários: "A tua graça me basta." Essa frase não é apenas uma citação bíblica, é uma chave espiritual que afirma que mesmo no cansaço, você não está derrotado. É uma forma de dizer que você confia, que a força de Deus é maior do que a sua fraqueza. Há um momento em que o cansaço deixa de ser apenas um sintoma e se torna um peso espiritual. Você já percebeu isso? Não é apenas o corpo pedindo descanso ou a mente implorando por silêncio. É a alma gritando em busca de um renovo que não pode ser encontrado em remédios, em distrações ou em mais algumas horas de sono. É como se houvesse um vazio que nada consegue preencher, uma fadiga que persiste mesmo depois de dormir, um cansaço que não se resolve porque não está nas pernas, mas no coração. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez o que mais precisa não é de mais tempo, mas de mais presença, a presença de Deus. A oração da manhã é justamente esse ponto de encontro. Ela é o momento em que você se coloca diante do Pai antes que o mundo pese sobre você. É um ato de coragem parar e dizer: "Senhor, eu preciso de Ti antes de qualquer coisa hoje." E é nesse instante que a atmosfera começa a mudar. Quando você ora logo cedo, você não apenas fala com Deus, mas cria espaço para que Ele fale com você. É como se o dia inteiro fosse reorientado, porque você decidiu alinhar seu coração primeiro com a vontade do céu. E é aí que acontece a grande virada. Quando o seu coração se conecta com a presença de Deus, o peso se torna mais leve. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a sua alma descansa em quem é maior do que todos eles. Foi isso que Jesus prometeu em Mateus 11:29, quando disse: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Descanso verdadeiro não está em dias de folga, mas em colocar a vida no ritmo da graça de Deus. Talvez você esteja lutando sozinho há tempo demais, tentando resolver tudo com suas próprias forças, e chegou ao limite. Esse limite não significa derrota, significa que é hora de entregar, porque é no fim das suas forças que o poder de Deus começa a se manifestar de forma mais intensa. Isaías 40:31 nos lembra: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Essa não é apenas uma promessa bonita, é um convite real para você experimentar um renovo diário, uma força que não vem de você, mas dele. E pense comigo. Como seria o seu dia se, em vez de acordar já se sentindo derrotado, você se levantasse com a certeza de que Deus está ao seu lado? Imagine começar amanhã sabendo que não importa o que venha, você não vai enfrentar sozinho. Essa consciência muda tudo. A ansiedade perde espaço, o medo diminui, a coragem aumenta. Não porque as circunstâncias ficaram fáceis, mas porque você tem uma fonte inesgotável de forças ao seu lado. Esse é o convite que esta oração da manhã traz para você: trocar o fardo pesado por um jugo leve.
trocar o desânimo pelo descanso, trocar o vazio pela presença de Deus. E tudo isso começa quando você abre o coração, quando você decide acreditar que ainda existe esperança, que ainda existe renovo, que ainda existe força para você. Então, se até aqui esta palavra já falou com você, eu quero que você escreva nos comentários uma frase que é, ao mesmo tempo, uma declaração e uma oração. Eu recebo novas forças. Quando você escreve isso, não é apenas uma frase em uma tela, é um ato de fé. É você dizendo ao céu e a si mesmo que não aceita mais viver debaixo do cansaço, mas escolhe viver debaixo da promessa de renovo. Vamos orar. Senhor amado, neste novo amanhecer eu coloco diante de Ti todos aqueles que acordaram cansados, sobrecarregados e sem forças para continuar. Tu és o Deus que vê além das aparências e conhece o peso que cada coração carrega. Pai, muitos têm sorrido por fora, mas por dentro estão quebrados. Muitos têm levantado para cumprir suas tarefas, mas carregam no peito um fardo que parece insuportável. Hoje, eu oro para que o Teu Espírito Santo visite cada vida e renove a esperança, a coragem e a força. Tu disseste em Tua palavra: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Senhor, que esse alívio seja real agora, que cada preocupação seja colocada aos Teus pés, que cada lágrima seja enxugada pela Tua mão, que cada alma abatida seja levantada pela Tua presença. Fortalece os corações fracos, Senhor. Dá ânimo a quem pensava em desistir. Levanta aquele que se sentia sem saída. Que eles possam sentir o Teu amor invadindo cada espaço vazio, trazendo descanso verdadeiro. Que este dia seja diferente, marcado pelo renovo que só vem de Ti. Que eles caminhem não com as próprias forças, mas sustentados pelo poder do Teu Espírito. Eu declaro em nome de Jesus que o cansaço não terá a última palavra, a ansiedade não terá a última palavra, o medo não terá a última palavra. A última palavra vem de Ti, Senhor, e ela é de vida, esperança e vitória. Obrigado, Pai, porque em Ti nós encontramos descanso para as nossas almas. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Que hoje seja um dia de recomeço, de leveza e de paz. Em nome de Jesus. Amém.